Olá, boa noite. Hoje a gente vai fazer aquele vídeo sobre o Evangelho para lembrar vocês que o Evangelho é a coisa mais importante que a gente pode fazer na nossa casa. Essa leitura ela é feita em voz alta do Evangelho. Você pode usar o Novo Testamento, a parte das parábolas de Jesus. Você pode usar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que eu estou usando. E depois que você fizer uma breve leitura, não é para ficar um capítulo inteiro, 5 minutos de leitura. Aí você e seus parentes, você convida todos da casa para fazer. Se não quiserem, você faz sozinho, sempre no mesmo dia e na mesma hora. Porque assim, além de você criar um hábito, é como se os anjos estivessem apostos sempre naquele dia, naquele horário. Então você pode fazer uma abertura pedindo a Deus e aos anjos protetores, familiares principalmente, que o anjo da guarda de cada um dentro da sua casa esteja a postos para fazer com que essa leitura ela seja benéfica para todos, limpando o ambiente, sanizando qualquer tipo de pensamento enfermo, porque nós temos, mais a facilidade de pensar negativamente do que positivamente. Então, esse evangelho ele faz uma limpeza nos ares espirituais da casa, certo? Então hoje a gente abre, se você tiver com o Evangelho do Novo Testamento, você abre em qualquer lugar. Se você quiser fazer também a leitura do começo até o fim, também pode. Então eu abri aqui, caiu sobre a candeia, sobre o alqueire, que é uma parábola de Jesus, né? Por que ele fala por parábolas? Então tem três afirmações aqui, né? Uma é de São Mateus, outra de São Lucas e a outra é de São Mateus de novo. Então a primeira: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, põe-na ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. São Mateus capítulo 5, versículo 15. Segunda parábola: ninguém há que depois de ter acendido uma candeia, parábola não, são versículos, né? Ninguém há que depois de ter acendido uma candeia a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama, põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há de secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Essa versículo é de São Lucas, do capítulo 8, é o versículo 16 e 17. E a terceira citação: aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse-lhe ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará e ele ficará na abundância. Daquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falando-lhes por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não escutam e não compreendem. E nele se cumprirá. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará, certo? E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que os seus olhos não vejam, e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. São Mateus capítulo 13, versículo 10 a 15. Ai, é que eu fico em silêncio um montão de tempo, depois eu esqueço de fazer exercício para falar.
Então a voz começa a se aquecer. Desculpe quando eu estou já no meio da leitura, que a voz começa a se aquecer. Então aqui tem a explicação e entendimento mais aprofundado do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Então, Jesus falava por parábolas, mas sabe, outro dia eu estava notando uma coisa. Tudo na Bíblia, ele tem muitos pontos, não digo tudo, mas muitos pontos tem na Bíblia, modificação de Bíblia para Bíblia. A única coisa que não muda em todas as Bíblias são as parábolas de Jesus, porque não tem como modificar. Não é genial? É fantástico isso. Ele fez através de parábolas e ninguém consegue modificar. Então ele já fez isso propositadamente. Ninguém mexe. Tudo foi mexido na Bíblia durante as traduções, né? Durante os séculos. Menos as parábolas de Jesus. Não é fantástico? Então aqui, né? Continuando, ele se explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado-vos foi compreender esses mistérios. Procedia, portanto, com o povo, Jesus, né, como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sob o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem as esclarecer. Então Jesus, ele tinha que falar, não tinha? Ele tinha que falar e o povo estava sempre atrás dele. Ele não tinha que falar para todos, para uma multidão. Só que nem todos, como ele era o Cristo, ele conseguiu falar para todos, mas só alguns entenderam. Que ele só atingiu aqueles que ele queria atingir. E até hoje, assim, muita gente lê o Evangelho de Jesus, ouve, vê, mas não entende. Ele construiu as coisas de um jeito e ele fala, isso que eu sempre achei fantástico na fala de Jesus. Ela vem já para aquele que está preparado, o coração e o espírito, consegue captar. E aquele que não tem a simplicidade de espírito passa desapercebido, porque ele olha com o olhar do ego e não com o olhar do espírito. Isso é fantástico. Então, é isso que simbolizam as parábolas. Elas foram feitas de um jeito que o espírito preparado, ele tem entendimento do que ele ouve. E aquele que não ouve com o coração aberto não entende, jamais. Então, hoje o Evangelho é só isso que eu queria falar para vocês. E para pensar que muitas coisas, não só o Evangelho de Jesus, elas não são colocadas na vida, mas a gente não consegue enxergar, não consegue ouvir, ouve, mas não escuta, mas não ouve, olha com os olhos, mas não vê, e não tem o entendimento do coração para entender aquilo. E aí diz que é fantasia, que é crendice, não é? Então, fica então essa reflexão para o dia de hoje. Que vocês estejam passando bem e com olhos de ver e ouvidos de ouvir. Até o próximo.